Shalom, meus irmãos. Você já parou para pensar em tudo isso que está ocorrendo no mundo em sequência? Desde 2019, o mundo não é mais o mesmo. Muita coisa mudou repentinamente. Nós entramos aí em um processo de alteração no cosmos, onde muita coisa foi alterada e muita coisa ainda está em processo de mudança. Talvez você esteja pensando assim, não, mas isso faz parte, são coincidências aí, talvez, que estão acontecendo. Tiveram aí, né, pestilências, houveram situações na humanidade que a gente não está acostumado, mas isso já aconteceu outra vez. Em 1921, por exemplo, houve pestilência na Terra. Várias pessoas passaram de plano. Muito bem, de fato, outras vezes na história da humanidade ocorreram situações assim. Mas nós estamos passando por um período em que muitas coisas estão ocorrendo de uma vez só. Tem muita coisa acontecendo em um curto período de tempo e também em todo o plano terrestre. As escrituras, elas não falham, meus irmãos. Talvez você pense assim que pode ser até uma coincidência, mas pare para pensar. Você conseguiria imaginar um livro ou, ou textos que foram escritos há mais de 2000 anos atrás, preverem com exatidão coisas que estão ocorrendo neste momento? Um exemplo, a situação tecnológica que nós vivemos atualmente. Nós temos vivido um avanço tecnológico exacerbado e que talvez a gente nunca imaginaria isso nos últimos 15 anos, 20 anos atrás. A gente nunca fosse pensar que a tecnologia fosse avançar tanto assim. Mas isso já estava escrito. Se você pegar as Escrituras Sagradas, o livro conhecido como a Bíblia, você vai perceber, por exemplo, em Daniel, que ele diz que o saber se multiplicará. Em outras versões, o conhecimento ou a ciência se multiplicará no fim dos tempos. Daniel sabia de muita coisa revelada através do Espírito do Criador. E muitos de nós que estudamos as Escrituras também temos conhecimento de muita coisa que está acontecendo e muita coisa que vai acontecer. E, meus irmãos, eu estou gravando esse tipo de vídeo aqui nesse formato para chamar a sua atenção, para que você se atente. Eu estou usando aqui uma linguagem mais ampla para alcançar mais pessoas, mas se você quiser saber mais informações, no canal no YouTube Cosmologia Bíblica, também no Telegram, eu abordo esses temas de forma mais profunda. Muitos de vocês são seguidores aqui do canal e eu peço que vocês compartilhem essa mensagem para que muitas pessoas possam ter acesso, para que muitas pessoas tenham conhecimento do que está ocorrendo. Não são coincidências que estão ocorrendo. Muitas coisas vão mudar totalmente. A humanidade vai conhecer um sistema nunca antes visto por nossas gerações. Coisas vão acontecer, seres vão surgir
pessoas vão começar a enlouquecer, muita coisa vai acontecer, meus irmãos. E como nós sabemos disso? Estudando as Escrituras, crendo, tendo fé no Messias, buscando do Criador, buscando de Deus conhecimento, esclarecimento, e que essa mensagem alcance você que está vendo pela primeira vez, talvez, esse vídeo, pela primeira vez você caiu aqui no canal e talvez nunca me viu antes, mas saiba que muita coisa vai mudar. Em Lucas 21, no versículo 11, está escrito assim, ó, e haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes, pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. E tudo isso, meus irmãos, tem avançado. Vocês têm visto aí grandes sinais nos céus, grandes terremotos, fomes, pestilências, e muitas pessoas pensam, mas isso sempre houve, mas não da maneira que está sendo agora. Vocês estão vendo isso cada vez aumentando gradativamente e se espalhando ao longo do plano terrestre. Em Apocalipse 11, no versículo 13, fala de um terremoto. Não vou ler aqui o contexto, mas depois vocês leiam. Está escrito assim, e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Altíssimo nas alturas. Então vocês percebem aqui que neste evento que ocorre, que está contextualizado no momento em que as duas testemunhas estão sobre a terra, 7.000 homens fazem a passagem. E nós acompanhamos recentemente um terremoto em que mais de 12.000 pessoas passaram. Então vocês percebem que esses números são de proporções bíblicas, meus irmãos. Então o que nós percebemos aqui que são cumprimentos bíblicos acontecendo. Não que este terremoto citado aqui em Apocalipse é o mesmo, não é isso. Mas que a quantidade desses eventos tem se agravado, tem crescido, e a proporção com que eles estão acontecendo e a quantidade de pessoas que estão sendo acometidas por esses eventos, elas nos mostram, esses números nos mostram que são proporções bíblicas. De fato, terremoto sempre ocorreu. De fato, sinais nos céus sempre ocorreram. Mas isso são como dores de parto, que cada vez mais se intensificam e cada vez mais se espalham por todo o plano terrestre, até chegar a um ponto que fica insuportável. E esse ponto, meus irmãos, ele vai chegar. E eu quero ler aqui um último versículo para encerrar essa mensagem. Está em Salmos, no capítulo 46, são 3 versículos. Os 3 primeiros está escrito assim, ó. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos. Ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Se apegue no Criador, meus irmãos, no Altíssimo Celestial, através do Messias. Arrependam-se dos seus pecados. Nós devemos ajoelhar, orar, pedir perdão pelos nossos pecados e pedir que o Altíssimo derrame o seu bálsamo, o seu óleo e nos dê o Espírito Santo, a Ruach HaKadosh, em nossos corações. É momento para isso, é momento para arrependimento, é momento para
rever tudo aquilo que a gente fez, porque aquele que está sujo vai se sujar mais, e aquele que está limpo se limpe cada vez mais. Se arrependa, meus irmãos. É chegada a hora.